lá, vamos fazer uma série de vídeos curtos, mas em 3 tempos ou 4 tempos, para que vocês percebam e entendam um pouco mais a respeito de desejos, prazeres e fantasias. Então, o que é que nós temos? No século XIX, a opinião dominante dos homens sobre as mulheres é que elas deveriam ser submissas, graciosas e castas. O pensamento dos filósofos da época sobre as mulheres seria que elas eram emotivas, instáveis e irracionais. Os homens procuravam transformar as mulheres em amantes decorativas, assexuadas, que deveriam sentir e não pensar. Então, já vemos que a partir dessa época, as informações que vão chegando vão ficando dentro de um processo de subjetividade de cada um, tanto das mulheres que vieram a partir desses pensamentos dos homens, dos filósofos e até do sentido dos médicos, como os homens também que absorveram que o perfil seria esse. Então, até hoje, nós temos ainda vestígios, vamos dizer assim, desse tipo de informação. Vamos seguir. Para os homens, eles tinham outros direitos. Eram banhos públicos, que os bordéis, que eram aceitos pela sociedade, era até bem comum que eles fossem. A literatura erótica era permitida também, e o aumento do número de prostitutas e michês começou a acontecer nessa época. Por outro lado, as mulheres ficaram muito tensas, revoltadas e aprisionadas dentro de vários sintomas comportamentais. E as pessoas, na época, os médicos principalmente, não sabiam explicar por que elas tinham esse tipo de condução, por que elas tinham esse tipo de comportamento. Então, começou a se trazer uma palavra chamada histéricos. As mulheres estariam com esse comportamento exacerbado por uma questão chamada histeria. Mas de onde vem essa palavra? É uma palavra grega, que ela diz que é uma agitação, uma ansiedade, angústia, uma irritabilidade, e só acontecia com as mulheres. Provavelmente pelas restrições que elas viviam sofrendo e pelo comportamento dos homens, os parceiros. Então, a causa para eles seria a transição do sangue do útero para o cérebro. É como se isso acontecesse. Até porque útero é estera em grego. A palavra quer dizer isso. Então, os sintomas seriam essa fraqueza, insônia, falta de fôlego, irritabilidade, tendência a causar problemas, melancolia. Então, eles achavam que essas variações todas era devido a essa questão do sangue que iria até o cérebro. Então, na opinião deles, que era uma opinião bem rudimentar, naturalmente é uma opinião médica, é que o útero subia para o pulmão e o sangue para a cabeça. Então, qual era o tratamento médico na época? Massagem vaginal para alcançar o que eles chamavam de paroxismos histéricos. Esses paroxismos, hoje nós chamamos de orgasmo. E esse tratamento era um procedimento médico de rotina. Então, as mulheres chamadas respeitáveis, quer dizer, aquelas que estavam dentro do casamento e que elas não faziam parte desse processo social, muito menos dessa questão de prostituição, elas não deveriam gostar de sexo e nem sentir desejo. Então, o que acontecia? 25% das mulheres apresentaram quadros de histeria. Os auxiliares do tratamento, na época, eram os borrifadores de água, aparelhos mecânicos, que eram usados para aliviar dores musculares, que exatamente porque elas ficavam muito tensas, havia uma pressão muscular muito grande, e também Freud aparece, então, no século XIX, para mostrar que a doença emocional das mulheres chamava histeria. Então, nós vamos vendo outros médicos que chegaram buscando tratar dessa histeria feminina. Esse Joseph criou o vibrador elétrico. Na época era isso, né? Quer dizer, uma máquina muito pesada, muito potente, mas que causava muitos problemas porque não se adequava realmente a um trabalho bem feito. Então,
Em 1873 começou na França o primeiro vibrador eletromecânico. Em 1869 o Taylor trouxe já um novo trabalho feito a vapor. E em 1870 a 1930 surgiram divulgações de vibradores com a chegada da eletricidade. Porque vamos lembrar que nessa época não havia eletricidade nas casas.